E os rumores sobre um possível retorno do lateral direito Daniel Alves para a equipe do Barcelona vão surgindo, vão crescendo a cada dia mais. Ontem o jornalista Bruno Andrade do portal UOL Sport publicou que nesta semana o lateral teria uma reunião com o Barcelona para discutir sobre um possível retorno ao clube ano que vem. Porém, algumas horas depois, o jornal Marca publicou que Xavi Hernandes já vem discutindo com a nova diretoria a chegada de novos reforços e o nome do Daniel Alves estaria totalmente descartado internamente. O brasileiro se ofereceu ao clube, mas no momento não é uma opção viável nem para a comissão técnica e nem para os executivos da entidade. Seu retorno como jogador está totalmente descartado. Foi o que publicou o jornal espanhol. A publicação ainda cita que Xavi e o Barcelona querem apostar numa renovação do elenco e por isso a chegada do Daniel Alves de 38 anos não se adequa ao projeto. Com todo respeito ao jogador Daniel Alves, tudo que ele fez pelo Barcelona, seleção brasileira, mas na minha opinião, hoje em dia, ele voltando como jogador, mais atrapalharia o Barcelona do que iria ajudar, pelo menos é a minha opinião, tá? Eu acho que ele não tem mais futebol pra jogar no Barcelona e eu quero saber a sua opinião em relação a isso. Se ele fosse voltar com algum outro cargo, auxiliar de comissão técnica, não sei, alguma outra coisa que não fosse jogador, até poderia contribuir, mas na minha opinião, voltando como jogador de linha, como lateral direito, hoje em dia Daniel Alves não tem vaga no Barcelona. Eu quero saber a sua opinião em relação a isso, comenta aí, tá? Eu sou o Todd, seja muito bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal. Vamos falar sobre bastante coisa importante. O Atlético Mineiro venceu mais uma vez e tá cada vez com a mão na taça do Campeonato Brasileiro. Vou te falar sobre a Arrascaeta, que tá perto de renovar contrato com a equipe do Flamengo, Lorenzo Insigne, que pode parar em rival do Napoli. Vamos falar também sobre Steven Gerrard, que voltou à Inglaterra. O vídeo tá muito bom, então, sem mais enrolações, solta a intro! Damn, it's gonna be a long night. Yeah. You know, I said, damn, it's gonna be a long night. Ontem pela Série B, o Guarani venceu o Brasil de Pelotas por 1-0. Pelo mesmo placar, o CRB venceu Londrina, Goiás venceu o Coritiba por 2-1 e o Vitória venceu o Vasco por 3-0. Pela Série A, Juventude venceu o Internacional por 2-1, América Mineiro venceu o Sport por 3-2, Fortaleza e São Paulo empataram em 1-1, Atlético Paranaense venceu o Ceará por 2-1, Santos venceu o Red Bull Bragantino por 2-0, Atlético Mineiro venceu o Corinthians por 3-0 e o Palmeiras goleou o Atlético Goianiense por 4-0. Com essa vitória de ontem sobre o Corinthians, o Atlético Mineiro fica cada vez mais perto de encerrar o seu jejum de 50 anos sem título do Campeonato Brasileiro. E após o jogo, o próprio técnico Cuca já admitiu que a taça tá quase na mão, mas ainda prega cautela. Lógico que tá tudo muito bem encaminhado, a gente também é realista, está encaminhado, mas ainda não é. Como eu falei outro dia, esperamos tanto tempo, vamos esperar mais um pouco. A gente grita campeão na hora correta. Atualmente o Galo tem 68 pontos e os matemáticos calculam 76 como uma pontuação segura para o título, pelo menos é o que informou o Globoesporte.com. A Arrascaeta, que segue se recuperando de lesão, despertou mais uma vez o interesse do Napoli, ainda mais porque ele viria para o lugar de Lorenzo Insigne, que está em fim de contrato. Por enquanto, o time italiano só monitora a situação dele com o Flamengo e pode apresentar uma proposta em janeiro. Porém, diante do interesse do Napoli, o Flamengo ligou o alerta e ontem mesmo já houve uma reunião dos empresários do uruguaio junto com Marcos Braz e Bruno Spindel, pelo menos é o que informou a jornalista Jaqueline Jesus. O principal impasse no negócio eram os 25% dos direitos econômicos que pertencem ao defensor do Uruguai e que os agentes do jogador queriam que o Flamengo comprasse, coisa que o rubro-negro não queria. De acordo com o portal UOL Sport, na reunião houve uma flexibilização de ambas as partes em relação ao assunto e a renovação até 2026 já está muito bem encaminhada. O desejo do Flamengo é anunciar oficialmente a renovação antes da final da Libertadores, porém o clube adota cautela. O Flamengo quer aumentar o salário aí de Arrascaeta, mas não quer ir comprar esses 25% que pertencem ao defensor, tá? Principalmente porque esse valor aí pelos 25% seriam de 5 milhões de euros. E aí somados aos 18 milhões que já pagaram, o Arrascaeta teria custado até agora 23 milhões de euros. Então o Flamengo não quer comprar esses 25%. Não foram divulgados aí os detalhes dessa nova reunião que aconteceu ontem, qual foi essa flexibilização que aconteceu entre os agentes e também a diretoria rubro-negra, mas logo vamos saber, né? Como eu falei pra vocês, a ideia do Flamengo
plano é anunciar a renovação até o dia 27 de novembro. O atacante Ricardo Goulart, que tem contrato com Guangzhou Evergrande até 2024, já está encaminhando a sua rescisão e fica no clube chinês apenas até o final desse ano. A prioridade do jogador de 30 anos é voltar ao futebol brasileiro, onde atuou pela última vez em 2019, quando defendeu a camisa do Palmeiras. Por enquanto, nenhuma equipe ainda entrou em contato com o jogador, e isso daí só deve acontecer mais pro final do ano. Porém, o que não faltam são interessados. O Palmeiras tem interesse em repatriá-lo, Atlético Mineiro tá de olho, Flamengo, Corinthians e outros clubes também. Goulart atualmente ganha um salário de 6 milhões de reais mensais no time chinês, e para voltar ao Brasil, ele sabe que vai ter que abaixar bastante esse valor mensal. Agora já aproveito para te pedir aquela moral, hein? Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e também ativa o sininho. Eu quero te convidar a conhecer meu canal de games, que eu sempre posto vídeos novos todos os dias às 11 horas da manhã. Vou deixar na descrição o link do canal e também o link do meu Instagram, que eu sempre posto bastante coisa que eu não consigo colocar aqui nos vídeos. E agora, bora dar aquele nosso rolezinho pela Europa. Além da Steven Gerrard voltou para a Inglaterra e hoje foi anunciado como novo técnico do Aston Villa, que atualmente é o 16º colocado da Premier League. O inglês já estava há mais de 3 anos no Rangers da Escócia, onde conseguiu o feito de levar o time ao título do campeonato nacional sem perder um só jogo. O Aston Villa é um clube com tradição e com uma história muito rica no futebol inglês. Estou muito orgulhoso de ser o novo técnico do clube. O time conversou comigo e mostrou a ambição e os planos que tem para o futuro. Estou muito ansioso por ajudar o Aston Villa a atingir esses objetivos. Foi o que falou Steven Gerrard ao site oficial do clube. Por lá, o técnico assinou um contrato até junho de 2024 e a sua estreia será no próximo dia 20 contra o Brighton. Então já tivemos o retorno da lenda Steven Gerrard para o campeonato inglês, e agora também nos próximos dias poderemos ter o retorno de outra lenda do futebol inglês, né? E ele seria Frank Lampard. Ele já tá negociando com o Norwich City e deve ser anunciado aí nos próximos dias, pelo menos é o que informa a imprensa inglesa. Eu particularmente gostei muito dessa notícia do Gerrard assumindo o Aston Villa. Ele já se mostrou um bom técnico lá no Rangers e agora eu tô muito curioso para conferir o trabalho dele lá no Aston Villa. Guilherme Arana tá jogando muito no Atlético Mineiro, tanto que já começou a chamar a atenção de clubes europeus, onde o mais novo a se interessar é o Benfica. Segundo o Portal Gol, já existe uma rede de observação das águias de olho na situação do atleta, e os empresários do Arana já sabem do interesse do Benfica. Por enquanto, nenhuma proposta oficial foi apresentada, mas tudo indica que em janeiro o Benfica deve formalizar o interesse, e a publicação cita que o Atlético Mineiro pede 15 milhões de euros para vendê-lo. Fernando Garcia é o empresário de Arana, porém André Curi tem a carta de exclusividade para negociá-lo, já que foi ele quem intermediou a chegada de Arana no Galo. O lateral esquerdo tem contrato até dezembro de 2024 com o Atlético Mineiro e possui uma multa rescisória de 30 milhões de euros. Você, torcedor do Galo, o que você acha aí desses 15 milhões, que segundo o Portal Gol é o valor que o Atlético pediria para vender Arana? Vocês acham que tá muito barato? Qual que é a sua opinião em relação a isso? E eu vou perguntar outra coisa para vocês, tá, galera? Eu quero saber, vocês acham que o Arana já tá pronto para voltar ao futebol europeu? Lembrando que ele já teve uma experiência ruim no Sevilha e também na Atalanta. Ou vocês acham que ele tem que ficar pelo menos mais uma temporada aqui no Brasil e aí depois pensa em voltar para a Europa? Eu quero saber a opinião de vocês, comentem aí. Lorenzo Insigne está em fim de contrato com o Napoli e pode aparecer no rival na próxima temporada de graça. Segundo o jornal Corriere dello Sport, o atacante desperta o interesse da Inter de Milão e ele já recebeu uma proposta de pré-contrato para assinar em janeiro. A oferta seria para um vínculo de 4 anos, onde ele ganharia um salário de 6 milhões de euros por ano e ainda levaria mais 7 milhões em luvas pela assinatura de contrato. Insigne está muito longe de renovar o seu contrato com o Napoli porque ele não se sente valorizado, já que ele desejava um aumento salarial para prolongar o vínculo, enquanto o Napoli quer reduzir esse valor pela metade. Insigne tem contrato até junho de 2022 e o Napoli está oferecendo um novo contrato com salário reduzido em 50%. E Lorenzo com isso ficou muito surpreso. Estamos conversando ainda e vamos ver o que acontece. Foi o que falou o agente do jogador em entrevista ao jornal Il Roma. O presidente do Napoli, Aurelio De Laurentiis, já é muito conhecido pelas suas polêmicas, que nunca quer pagar o que o jogador quer, nunca quer pagar o que o time quer para contratar o jogador e sempre quando vai vender alguém pede um valor exorbitante. Ele já falou que o valor oferecido pro Insigne tá certo, é realmente metade do valor aí que ele ganha hoje em dia, e se ele quiser ir embora, pode vazar, pode ir embora à vontade, tá? Então realmente tá bem complicado que Insigne consiga renovar o contrato com o Napoli. Esse valor oferecido aí pela Inter de Milão de salário é superior ao que ele ganha lá no Napoli e, cara, eu acho que ele pode pintar sim no rival, hein? E confesso que seria bem interessante ver o Insigne jogando lá pela Inter de Milão. O que você acha disso? Comenta aí!
Bom, galera, essa foi mais uma edição do Todd News. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de comentar sobre tudo isso. Bora bater um papo, bora ter uma discussão sadia. Tamo junto, valeu, até o próximo vídeo. Falou!